pessoal. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Boa noite a todos e todas. Que alegria, né? Poder estar aqui novamente com vocês, agora falando sobre a Umbanda. Como o Leonardo destacou, aqui em Maringá, eu confesso que está um pouquinho frio, viu, gente? Mas a possibilidade de dialogar com vocês traz um pouquinho daquele quentinho necessário para o coração da gente, né? A gente tende a ficar tão focado no trabalho e fazer as coisas darem certo da melhor maneira possível, né? Que às vezes a gente acaba não se dando conta, não percebendo e apreciando as coisas boas do caminho, né? E divulgando esse evento de agora, eu fiquei bem emocionada também ao perceber que já tem um ano que a gente começou com um projeto de extensão e vem promovendo esses cursos e eventos remotos. Emocionada e feliz pelo projeto ter continuado por um lado, mas um tanto frustrada, né? Pela minha ingenuidade de acreditar que talvez nesse ano, paralelo ao remoto, a gente já teria voltado com alguns encontros presenciais, né? Mas enquanto ainda não é possível, fiquem em casa, vamos conversando remotamente, se cuidem, cuidem dos seus, a gente ainda tem um árduo caminho pela frente, né? Então, até o momento, a gente já fez uma série de eventos. O primeiro dele foi Conhecendo as Religiões Afro-Brasileiras, depois a gente teve o seminário de pesquisa, em seguida o evento sobre religiões japonesas, né, Shintoísmo, budismo. Esse ano a gente falou sobre catolicismos, em sequência sobre os espiritismos. O último, que muitos de vocês participaram, foi o Conhecendo o Candomblé, e agora o nosso 7º evento, Conhecendo a Umbanda, né? E eu não acredito muito em aleatoriedades, embora eu flerte com a ideia, né? O número 7 é um número sagrado, de várias formas, em diferentes crenças, né? Perfeito, poderoso, também considerado um número mágico, né? Cabalístico na Umbanda, porque são 7 nações, 7 linhas, 7 orixás que comandam essas linhas, 7 dias da semana, né? Toda uma vastidão de 7 saias, 7 maridos, 7 porteiras, 7 encruzilhadas, seu 7, dona 7, por aí vai, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês, tanto os que estão chegando pela primeira vez, como os que têm participado ativamente de todos os eventos, né? Tem um pessoal que eu ainda não conheci pessoalmente, só conheço de forma remota, mas que já não são muito caros, né? E a gente sempre interage por outros meios e tal, e isso é muito bacana. A gente também conta e vai conhecendo aos poucos, né, durante o evento, participantes das mais diversas denominações religiosas, né, com diversos tipos de espiritualidade, tem ateu convicto, agnósticos, né, mas todo mundo muito engajado em extirpar essas lógicas opressoras de denominação, né, em desenvolver empatia, conhecer e dialogar com outras lógicas, crenças, culturas, credos diferentes do seu, e isso é muito acalentador para a gente, então, muito obrigada. Eu sei que também tem muitos pais e mães de santo presentes, né, o pessoal pode não saber, mas eu sei, e é um prazer imenso tê-los aqui participando com a gente. E eu já peço licença para essa fala que eu vou realizar. Aliás, eu não tenho feito outra coisa senão pedir licença, desde o início, né? É importante ressaltar isso, principalmente para quem está chegando e não está muito familiarizado, né, com a dinâmica do que a gente faz aqui. Como os meninos disseram, eu sou coordenadora do HCIR, né, do Grupo de Pesquisa em História das Crenças e das Ideias Religiosas. Eu sou historiadora, né, e em parceria com um grupo muito amplo, eu desenvolvo e oriento pesquisas sobre a história das crenças e das religiões do ponto de vista histórico, né. Isso significa que em nenhum momento, na forma como a gente vai pensar as religiões, as crenças, e quando eu uso crença num sentido positivo, tá? Que envolve crenças religiosas, políticas, econômicas, científicas, né? Não, é para nivelar por cima, né? Mas a gente não está aqui para questionar a veracidade dessas crenças ou para atestar, já que o historiador das religiões, a historiadora, né, tem esse compromisso ético de tomar todas as práticas como verdadeiras, né? Não é nossa função
explicar ou questionar a doutrina, né? Então, longe da gente a pretensão de ensinar Umbanda a umbandista, né? De forma alguma. Então, o evento, ele é voltado, né, a expandir, divulgar um pouco dessa cultura, dessa prática religiosa, né, e conversar com quem tem pouco conhecimento sobre o tema e quer abrir um pouco mais o horizonte. Então, a gente tenta compartilhar de uma forma um pouco mais acessível o conhecimento que nós produzimos nas nossas pesquisas na universidade, né? E é uma luta fazer extensão, viu, gente? Porque realmente é muito difícil deixar de lado, assim, os nossos preciosismos teóricos, metodológicos e conseguir bater um papo, assim, com um público mais amplo. Mas a gente está tentando. E quando eu digo gente, eu aproveito então para agradecer todos os membros do HCIR, né, que estão à frente da organização de todos esses eventos. No momento, né, o Conhecendo a Umbanda tem a Gabi, o Léo, a Alexia, o Gabriel, o Augusto. Sim, a gente tem menino no grupo também, né? Mas é a mulherada que toma conta, não tem jeito não, né? Então, obrigada, pessoal. Já tem um outro grupo trabalhando para o próximo, que a gente deve divulgar em seguida, né? E também os palestrantes, que dispõem do tempo para conversar com a gente. Lorival, que participou no nosso primeiro evento, né? E que vai falar sobre Umbanda em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte. O Cairo, que sempre participa das atividades do nosso grupo e que tem um trabalho muito interessante sobre Umbanda em Minas Gerais e vai compartilhar isso com a gente. E a Chaline também, que participou do nosso primeiro evento, mas falando sobre Pombagira, e o trabalho, a pesquisa dela sobre um terreiro no Rio Grande do Sul, e ela vai compartilhar um pouquinho disso com a gente durante a semana. A escolha desse formato do evento e de cada palestrante que vai falar para vocês foi feita justamente tentando ultrapassar um pouco das generalizações, que também são necessárias ao conhecimento, não tem como, né? Mas tentando mostrar a diversidade, as marcas regionais, os distintos processos socioeconômicos, culturais dentro da Umbanda, né? Ou melhor, das Umbandas, né? Então, minha fala hoje vai ser no sentido de apresentar alguns aspectos históricos da Umbanda. É claro, ao apresentar alguns, eu vou deixar de fora vários, mas vários outros, né? Seja pelo recorte da apresentação, né? Ou simplesmente porque eu não conheço cada terreiro existente no Brasil, né? E a gente percebe que existe uma variedade imensa de um lugar para outro. E eu gosto muito de Umbanda, muito mesmo, né? Tem uma relação muito especial. Então eu sempre tenho muito respeito, muito cuidado ao falar sobre, né? Até porque existe um imaginário dado sobre a Umbanda ainda muito complicado e negativo, né? Em partes associados à ideia de feitiço num tom pejorativo, a magia como algo ruim, a maldade, enganação e por aí vai, né? E tudo isso constitui um conhecimento muito deturpado sobre as crenças e as religiões afro-brasileiras, com marcas muito fortes de um racismo estrutural, epistemológico, e por vezes chega, inclusive, nos próprios praticantes, né, que buscam diferenciar práticas de Umbanda como se tivesse uma mais adequada, mais legítima que a outra. E a gente percebe, historicamente, que esse processo de legitimação da Umbanda passa por um embranquecimento da mesma, onde, por vezes, acaba se abdicando, né, de algumas referências africanas no culto, ou as cristianizando, ou às vezes extirpando mesmo, né, buscando outras formas de associação que não a África, né, deixando de fora, então, a presença negra. E é interessante, né, compartilhando com vocês como eu trabalho, as pessoas sabem que eu trabalho com religiões afro-brasileiras, também não é segredo para ninguém que eu gosto e frequento muito a Umbanda, então sempre aparece algum curioso querendo conhecer, né, mas nunca é uma coisa leve, né, aqui não é, Wanda, posso colar contigo no terreiro, qualquer hora, né, queria conhecer, até porque, né, a pessoa precisa ter intimidade para pedir, não só isso, mas qualquer coisa. Mas nunca é assim. É sempre alguma coisa do tipo, Wanda, você vai no terreiro, né? Viu? Será que eu posso ir? Tranquilo? Chegar lá? Só de boa, assim?
que você acha? Rola? Melhor não, né? Parece que a pessoa tá tentando comprar droga de mim pela forma que ela me aborda, sabe? É muito interessante esse processo, né? Como que ainda está presente no imaginário. Então, eu lembro de uma situação que uma amiga veio falar de um amigo, se podia ir junto, né? Eu já fico meio puta, porque ó a minha cara de quem leva marmanjo, né? Que aí vai, gente. O que, que tem que ir comigo, né? E é interessante, porque às vezes, né, exercitando, eu falo, não, pode ir, mas explica como é que é o culto, né? Fala que vai ter a introdução, que vai rezar o Pai Nosso, o Credo, Ave Maria, Salve Rainha é difícil, gente, né? Sempre foi um negócio para mim. Às vezes rezo o terço, né? E aí é muito interessante porque as pessoas desistem. Quando fala sobre isso, elas não querem ir mais. É mole. Então é muito interessante esse processo, né? Esse imaginário, ainda que se mantém muito fortemente, de que vai ter gente pelada, matando animal, comendo cru com pelo e tudo, fazendo orgia, regando o corpo com cachaça, vinho, explorando criança, né? Só existe mesmo dentro de uma mente criada para temer as práticas afro-brasileiras, né? E isso é muito sério, gente, né? Tão sério que vocês devem lembrar que no ano passado teve o caso de uma ação movida pelo Conselho Tutelar de Araçatuba, São Paulo, não é um caso isolado, né? Que levou uma mãe a perder a guarda da filha de 12 anos por passar por um ritual de iniciação no candomblé, né? Então a gente percebe pessoas sofrendo intolerância, terreiros sendo incendiados, né? Criança levando pedrada na cabeça. Então a gente precisa falar muito seriamente sobre essas questões. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos históricos da Umbanda, né? É muito interessante, porque até academicamente, quando as pessoas me perguntam de Umbanda, elas já apontam esse caráter sincrético, híbrido, de mistura, os termos variam, né? E é muito importante ter em mente, gente, eu aponto isso enquanto historiadora das religiões, que essa é uma leitura bem rasa, quando atribuída apenas à Umbanda, né? Porque todas as religiões são híbridas do ponto de vista histórico, né? Essa ideia de uma pureza de religião é algo que tem que ficar por conta lá do pensamento dos antropólogos e dos historiadores do final do XIX e início do século XX, né? E no caso da Umbanda, por ela ser uma religião associada ao século XX, que desde muito cedo teve a sua gênese de formação, né, acompanhada por antropólogos, sociólogos, historiadores, essa impressão de construção histórica da Umbanda acaba sendo mais acentuada nela do que em outras práticas religiosas, né? O cristianismo, por exemplo, a gente associa a sua origem a Cristo e esquece toda a confluência de religiões pré-pagãs, né? Pré-pagãs, não, pré-cristãs, que operaram para que ela se estabelecesse, né? É preciso ter em mente também, né, as pessoas podem argumentar que existem várias umbandas, né, como há vários catolicismos, vários candomblés, vários cristianismos e por aí vai, né, e é muito difícil abordar e falar sobre todos eles, né? Porque são perspectivas completamente distintas, dependem da variedade de enfoque, né? Mas a gente tem algumas mais ligadas a uma ideia do esoterismo, outras ligadas a uma umbanda iniciática, outras ligadas ao homolocô, outras que vão ser chamadas de tradicional ou popular, umbanda branco de mesa, outras que vão ser chamadas como umbanda traçado, umbanda omblé, né, umbanda de caboclo, umbanda de preto velho, e aí isso tem muito a ver com o olhar que está sendo lançado, como que a pessoa está reconhecendo e lidando com esses grupos, objetivando essas definições, né, mas eu vou chamar tudo de umbanda, né, então eu não vou tentar evitar criar essas hierarquias, né? E tratar tudo da mesma maneira, assim. Então, não vou
criar um enfoque, mas tentar fazer esse panorama geral de tentar entender aspectos históricos da Umbanda no Brasil, né? A Umbanda, desde do seu princípio, né, na forma que ela se organiza, ela se caracteriza bastante porque ela tem alguma associação pautada na escrita, né? Por livros, pela língua brasileira do rito, né, em oposição ao candomblé, né, pelo menos historicamente. É claro que hoje isso não se mantém mais, né, mas são algumas divergências apontadas, né, a presença de entidades marcadamente brasileiras, né, a possibilidade de conversar com os guias, com as entidades, de interagir com eles, né, porque não estão diretamente associada também à natureza, ela acaba ocorrendo em espaços mais urbanos, em casas, por exemplo, o que ajuda a gente a entender esse processo processo de adaptação dos cultos no contexto do pós-abolição. Mas é claro, gente, isso varia muito de lugar para lugar, né? Para que a gente consiga entender um pouquinho dessa historicidade da Umbanda no Brasil e entender o processo de formação religiosa, né? Acho que a maioria dos autores vão concordar que a gente precisa levar em consideração a presença de alguns grupos, né, no Brasil, né? A gente tem a presença indígena, né, como os povos originários, a gente tem a presença dos portugueses, né, como colonizadores, a gente tem a presença dos africanos, por quase 4 séculos escravizados, né, a gente tem a presença dos imigrantes, trazidos para cá como parte de um processo civilizatório, e dentro de todo esse processo histórico, a gente tem também a presença dos migrantes, né, que são os baianos, nordestinos, ciganos, por aí vai, que contribuem, né, para essa formação de um Brasil contemporâneo. É importante destacar que a forma como a religião ela se organiza no Brasil, desde a sua gênese, né, pensando o Brasil a partir de 1500, é por meio da imposição, né? Vocês devem ter aprendido que ser português no século XVI era sinônimo de ser católico, né? E durante muito tempo o Brasil esteve sob o regime do padroado, que vincula Estado e Igreja. E a ideia era expandir todo esse catolicismo para fora da Europa, chegando aqui na América. Então a gente sabe que os indígenas foram forçados à conversão ao catolicismo, muitos portugueses que vieram para cá eram recém-conversos, né? O mesmo aconteceu com os escravos, com os povos escravizados, né? Que eram convertidos ao catolicismo, batizados já no navio durante o tráfico, eram obrigados a ser cristãos, participar de ritos, comportar-se como católicos, né? Mas essa conversão, ela não necessariamente significava aceitação. Esse é um ponto muito importante de destacar, porque os africanos, eles eram vistos como uma espécie de católico de segunda categoria. Eles não eram de fato integrados, né? Tanto que o Barkenbrock fala sobre isso, muitas igrejas e capelas, elas eram construídas com uma nave e o alpendre, né? Então, os lugares na nave eram reservados aos brancos, mas os negros permaneciam no alpendre. Então, eles assistiam à missa através de portas e de janelas, né? Mesmo nas irmandades, muitos estatutos impediam a filiação de negros e mestiços, né? Especialmente as aristocratas. Então, os negros, mesmo livres, né, não podiam, no tempo da escravidão, entrar em determinadas ordens religiosas e sequer almejar o sacerdócio, né? E eu destaco isso, gente, para mostrar que os africanos, os seus descendentes, em linhas gerais, eles não tinham, né, fortes resistências ao catolicismo, até por estarem inseridos dentro de sistemas politeístas, né? Mas era a igreja que era e permaneceu para os negros como uma propriedade particular dos brancos, né? E esse é um primeiro ponto, né, da formação do Brasil ligado ao regime do padroado e as implicações
que tudo isso gerou, né, tanto na formação social quanto religiosa do Brasil. Aí, em seguida, não vou aprofundar, porque foi o tema, né, do evento anterior, mas a gente tem a religião dos orixás também, né, que no Brasil não pôde ocorrer como acontecia em África, pelos motivos que eu expliquei no evento anterior, né? Além das questões dos laços de sangue em África se transformarem em laços de santo no Brasil, né? Aqui houve também toda uma modificação da estrutura hierárquica, né, da prática africana, da aglutinação de funções, né, aqui assumidas por uma só pessoa, né. Então, por exemplo, uma pessoa iniciada e especializada na África, o culto de um só orixá, aqui ela acabou tendo que assumir o culto de diversos, quando não de todos os orixás, né. E esse processo, ele era bastante sentido por quem conheceu a religião em África e tinha de readaptá-la ao Brasil, né? Mas, como a gente percebe nos processos históricos, para os filhos destes, já nascidos e criados no Brasil, esse era o mundo que eles conheciam. Claro que com as narrativas, as memórias e tudo mais, né? Mas esse era o mundo que eles conheciam. Então, as gerações nascidas no Brasil, elas não tinham experimentado essa totalidade africana. Na verdade, as partes possíveis da religião brasileira eram essa totalidade, né? O que vai acabar gerando um processo de interpretação, desencadeando adaptações, o que é muito comum em todas as práticas e não apenas nas africanas, né? Então, muitos ritos africanos, eles foram interpretados de outras maneiras, muitas vezes sobre a ótica do catolicismo, né, também comum a essas gerações nascidas no Brasil, que também vão entrar em contato com as crenças indígenas, e a partir do século XIX começam a entrar em contato também com o espiritismo, né. Então, é dentro desse processo completamente híbrido, né, que as religiões africanas vão se transformar em afro-brasileiras, né? Então, esse hibridismo, ele se dá em 4 direções, assim, na verdade em mais, né? Mas eu vou destacar algumas. Entre os próprios cultos e doutrinas africanas, né? Então, a gente tem práticas distintas de religião em África, entre os bantus e urubás, por exemplo. Entre essas tradições africanas e o cristianismo católico, né? Houve também um terceiro ponto, a acolhida de elementos de religiões indígenas nas religiões afro-brasileiras e a própria influência do espiritismo, né? Ainda que de forma mais tardia, em fase, né, um pouco mais tardia, mas não menos forte que as anteriores. Então, é importante, assim, para a gente pensar um pouquinho nesses aspectos históricos da Umbanda, a gente destacar que no Brasil as práticas africanas, elas foram muito associadas à ideia de magia, como se todas as práticas religiosas não fossem mágicas, né? Mas isso aparece nos relatos de viajante, nos boletins policiais, nos documentos da igreja, né? Os portugueses, um tanto assim, supersticiosos, ficavam assustados e ao mesmo tempo fascinados com as práticas religiosas dos africanos. Ainda hoje, né, gente? Num país, então, onde você tinha um número pequeno de médicos, de farmacêuticos, né, ainda mais nas zonas rurais, a ajuda dos africanos com seus ritos, com suas ervas, eles eram muito bem-vindos no tratamento de doenças, por exemplo, né? Por um lado, porque por outro, eles eram vistos com muita desconfiança, né? E muitas vezes classificados como feitiçaria, o que levava então à perseguição policial, uma vez que a feitiçaria era proibida pela lei portuguesa, né? Então é muito interessante esse processo, porque os brancos buscavam os africanos não apenas para tratar doenças, mas também para questões amorosas, combater rivais, ajudar na procura de felicidade, proteger contra os perigos. E como que funcionava a avaliação dessas práticas, né? Era de uma regra muito simples. Se elas tinham o efeito desejado, elas eram boas, e quem exercia era recompensado. Se elas não tinham o efeito buscado, então elas eram feitiçaria, coisa do demônio, e quem exercia era condenado, né? Então, no contexto republicano,
avançando 4 séculos em alguns minutos, as religiões africanas, elas não são mais perseguidas necessariamente por serem feitiçaria, né, apenas, mas por serem entendidas como um entrave à civilização, né, principalmente por conta da ideologia de branqueamento que começa a se colocar no contexto da república, né. No pós-abolição, as tradições africanas elas vão ser vistas como prejudiciais ao Brasil, né? A gente sabe que se investiu maciçamente na imigração como uma forma de branqueamento do país, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas reformas urbanas do centro de São Paulo, Rio de Janeiro, né, principalmente o Rio, que era então a capital da República, a gente percebe como que todos os cortiços habitados por ex-escravos, pelos seus descendentes, né, foram arrancados do centro da cidade, jogando essa população à margem da sociedade, restringindo por leis o seu acesso ao centro, né, e ao processo de início da favelização e de ocupação dos morros, né. Então a gente tem esses grupos jogados à própria sorte, sem direito à terra, emprego, moradia, né, precisando encontrar formas de sobreviver no Brasil. E é contemporânea, então, a segunda metade do século XIX também, a chegada do espiritismo ao Brasil. Eu vou me deter um tiquinho mais sobre ele, para que a gente consiga entender algumas questões presentes na Umbanda, né, como a relação com o pós-morte, por exemplo, que é um pouquinho distinta do candomblé. E claro que eu estou falando de uma forma muito generalizada de espiritismo também, né? Porque o espiritismo é algo muito amplo e plural. Então a gente tem, né, essa ideia do espiritismo pautada, principalmente, vou focar nesse aspecto, da comunicação com o espírito dos mortos, né? Que vai se difundir a partir dos Estados Unidos por vários países, e é por meio do kardecismo francês que acaba chegando ao Brasil, né? E no Brasil, esse espiritismo de Allan Kardec, ele acaba assumindo duas formas, né? O espiritismo dos intelectuais, médicos, engenheiros, buscando ser entendido como ciência, né? De experiência, fenômenos paranormais e parapsicológicos, e o espiritismo do povo, né? Branco, em sua maioria, mas que tem uma extensão muito maior, na qual passa a se viver isso de uma forma mais religiosa, pregando o evangelho de Kardec, né, mais do que o pós-morte, né, pensando numa questão da saúde física e espiritual, né. Então, essa ideia, essa doutrina, ela acaba se baseando no quê? Né? Na fé, na comunicação ativa entre pessoas e espíritos desencarnados, na reencarnação, na evolução da alma, segundo as suas obras, na pluralidade de mundos habitados, segundo estágios de evolução, na responsabilidade do indivíduo pela sua própria evolução, na existência de Deus, né, inalcançável para os seres humanos, na existência de entidades espirituais que ajudam as pessoas através do seu amor, em Jesus Cristo também, como o maior espírito encarnado de todos os tempos, e na caridade, como uma das maiores virtudes, tanto para as pessoas quanto para os espíritos desencarnados, né? O espiritismo no Brasil, ele tem uma forte atuação nas redes de assistência sociais, como creche, escola, hospital, asilo, né? Mas também no combate à doença, à miséria, à defesa da caridade, e é dessa maneira que ela acaba entrando em contato com as populações e as religiões afro-brasileiras, né? Nesse meio, o espiritismo também acaba sendo reinterpretado e recebendo uma conotação afro-brasileira, né? Que muitas vezes foi chamado de forma pejorativa de baixo espiritismo. Por quê? Ele inaugurava duas linhas: a linha dos índios, dos caboclos, e a linha dos africanos, né? Para vocês terem noção, no processo de instauração da República no Brasil, não por acaso, né, o Código Penal ele é de 1890. O Código Penal do Brasil é anterior à Constituição. A Constituição é de 1891, né? E o Código Penal proibiu e criminalizou o dito baixo espiritismo,
né, uma clara afronta às religiões afro-brasileiras e os seus guias, né, espíritos dos antepassados, e a Constituição assegurou a liberdade religiosa, né? E a gente costuma brincar entre os pesquisadores, né? Aos africanos e seus descendentes, o Código Penal, aos brancos, a Constituição. Inclusive, para muitos terreiros funcionarem, era necessário ir até a delegacia fazer o registro, né? É só pensar um pouquinho naquele contexto, de hoje também, né? Com pai ou mãe de santo, em plena consciência, né? Vai até uma delegacia fazer o registro da casa ou do centro, né? Então, isso é bastante complicado, né? Mas voltando ao espiritismo, se por um lado isso gerou uma espécie de valorização para os negros e mestiços diante dos brancos, porque agora ela legitimava a existência dos espíritos nos quais eles sempre acreditaram, né, comprovada pelo espiritismo dos brancos, por outro lado isso criou uma hierarquia de espíritos, né? Não é em qualquer um que você acredita, então, apenas naqueles que refletem as mesmas funções do espiritismo tradicional, né? Então, assim, o índio e o africano, eles vão ser parcialmente aceitos por esse espiritismo, né? Mas o índio, né, que é aceito, o caboclo, é aquele herói nacional, que resistiu aos portugueses, que não se deixou escravizar, que é forte, corajoso, livre, guerreiro, teimoso, imprevisível, selvagem, temperamental, né? Já os africanos, a gente vai perceber que começam a se trilhar dois caminhos. A ideia do negro bom e do negro safado. Estou fazendo aspas aqui, né? Que também esse pensamento não é uma exclusividade brasileira, né? O negro bom, ele foi aceito, incorporado, que é aquele que está sempre pronto para ajudar, que sofre calado, que revida com bondade as maldades que sofre, é fiel, é justo, faz a vontade do Senhor antes que ele mesmo peça, né? Submisso, sábio, piedoso. Já o dito negro safado, por outro lado, ele era visto como um espírito que não ajudaria na evolução individual, porque ele é responsável, vadio, desobediente, desacata, mente, engana, rouba, trapaceia, né? Então ele é lido por essa sociedade como uma espécie de criminoso e rebelde, né? E esses dois estereótipos podem aparecer numa sessão espírita. Os bons trazem ajuda, cura, os outros, então, trariam maldade, doença, divisão e precisavam ser, então, controlados e mandados embora pelos médiuns. E aí é interessante, gente, a partir dessa leitura que eu estou fazendo com vocês, pensar um pouquinho no mito de criação, no mito de fundação da Umbanda, né? Estava conversando esses dias com um participante, e aí eu percebi, né, que às vezes tem termos que eu utilizo, que dentro da história das religiões, para a gente é muito claro, muito automático, mas que aqui eu preciso fazer um exercício de pontuar um pouquinho mais, né? E eu quero fazer esse exercício para pensar o termo mito. Toda vez que eu me utilizo do termo mito, eu não estou falando de mito como sinônimo de mentira, tá, gente? Eu sei que na sociedade você tem aquilo de caçadores de mito, é mito ou verdade, mas dentro da história das religiões, o mito não é mentira. O mito é sempre uma história verdadeira, né? Vivida como verdadeira pelo grupo de adeptos, tá? Então, mito não é sinônimo de mentira, mas é como determinado grupo organiza determinada prática, determinada crença, tá? Então, eu não uso mito como sinônimo de mentira, jamais, né? E um dos mitos de fundação da Umbanda, o mais conhecido, né? E, gente, existem muitas variações, vão ter grupos que aceitam, grupos que não aceitam, né? Mas falando do mais divulgado, é a ideia de que por volta de 15 de novembro de 1908, um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes desenvolveu uma doença, ele passa a apresentar um comportamento um tanto estranho, que a família vai chamar de ataques, onde esse jovem ele passa a ter uma postura meio de velho, dizendo umas coisas incompreensíveis, né? Em outro momento ele começa a se comportar como animais,
E aí ele vai ser examinado por um médico que acaba aconselhando levar, então, o Zélio até um padre, né? Mas ele acaba indo para um centro espírita. E aí um dia ele é convidado a se sentar na mesa da sessão da Federação Espírita de Niterói, né? Na época, acho que presidida pelo José de Souza. E ele incorpora um espírito, né? Ele se levanta durante a sessão, vai até o jardim, busca uma flor, traz de volta, coloca no centro da mesa, já contrariando a regra, né, de não poder abandonar a mesa uma vez iniciada a sessão. Os espíritos que ele passa a incorporar, eles vão se apresentar como negros, escravos e indígenas, né? E isso gera um certo incômodo, o pessoal vai alertar esses espíritos sobre o atraso espiritual, convidando eles a saírem, então, da sessão, né? E aí diz que nesse momento o Zélio é tomado por uma força que vai dizer, por que vocês repelem a presença desses espíritos, né? Vocês nem se dignaram a ouvir a mensagem que eles têm a dizer, né? Só por conta da sua origem social e da sua cor, né? E aí ele, depois de ser questionado, responde, olha, se vocês querem um nome, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, né? E ele vai dizer que para ele não tem caminhos fechados, vai dizer que já foi padre e tal, e que teve posteriormente o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro, né? Ele vai dizer, se vocês julgam então que os espíritos dos negros, dos índios são atrasados, eu vou ter que, então, criar um culto, né, estou parafraseando, tá, gente, em que esses negros, esses índios, eles possam passar a sua mensagem, né, e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Vai ser uma religião que vai falar para as pessoas humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados, né? E não existe caminho fechado para mim, né? E aí vai se dizer que no dia seguinte, na residência do Zélio, vão se reunir membros da Federação Espírita tentando comprovar a veracidade do que tinha sido declarado. Novamente ele incorpora o Caboclo Sete Encruzilhada, que vai falar novamente, né, sobre os espíritos dos negros, escravos e dos índios que poderiam trabalhar em auxílio dos irmãos encarnados, né, independente de cor, raça, posição social. E aí, a partir disso, foi fundado, então, o primeiro terreiro de Umbanda, que foi chamado de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? E aí vão ser estabelecidos normas de caridade e tudo mais, e em seguida vão se desenvolvendo outras tendas, se propagando a partir dessa primeira, e até a morte do Zélio, acho que na década de 70, você já tinha, assim, milhares de templos fundados, além desses iniciais, né? Então, essa ideia do espiritismo em diálogo com o catolicismo, com as religiões indígenas, religiões africanas, ele vai ser fundamental para a formação da Umbanda, né? Se no candomblé a cultura iorubá prevalece, historicamente, né, na Umbanda, os bantus parecem ter tido uma maior influência, que são esses povos advindos de Angola, Moçambique, Congo, né, tinham a crença num deus superior, Zambi, Gangazumba, né, além de um amplo panteão de espíritos, né? E eles vão ser assimilados, então, aos orixás do candomblé. O espiritismo ajuda a criar uma hierarquia entre os espíritos e também contribui para configurar um pouco do papel do médium entre os espíritos e as pessoas. Na Umbanda, como eu já disse para vocês, é possível conversar com as entidades, né? Porque a língua da Umbanda é majoritariamente o português, né? Os pontos são cantados em português, diferentes do candomblé, o que ajudou bastante na sua difusão. Então, a gente percebe entre a Umbanda, assim, essa capacidade de acolher em si diferentes tradições religiosas, afro-brasileiras, indígenas, né? Culto aos espíritos indígenas, escravos falecidos, diversas formas de culto às almas, o kardecismo, o catolicismo, o orientalismo, né? Também está muito ligado a questões de assistencialismo, né?
Dentro da questão da sexualidade, que nunca foi um problema, assim, para a Umbanda, também desperta um grande interesse, né, das pessoas, principalmente da classe média branca, em participar, né, e a gente tem, assim, toda essa adaptação à condição de público, comunidade, a possibilidade de participar diretamente de experiências religiosas que acabam tornando um pouco mais viável, né? Ela tem uma característica, assim, um pouco mais urbana, o que acaba ajudando bastante na sua disseminação. Alexia, se você puder, ela já colocou, agora que eu vi que ela já colocou o PowerPoint, daqui a pouquinho eu peço para você passar ele, né? Então, falando assim, em linhas gerais, né, algumas características da doutrina da Umbanda, a gente vai encontrar inicialmente a fé num ser supremo, Zambi, né, o Olorum, e a função desse ser supremo, né, vai estar associada a uma trindade superior divina, o Batalá, Oxalá, Ifá, né, que apesar de serem orixás urbanos, na Umbanda eles são bastante identificados com a ideia da trindade, né, Deus, Jesus, o Espírito Santo, também assimilados de uma forma um pouco distintas, né, um Deus supremo e criador, Jesus como o maior médium da história, e o Espírito associado ao tempo, né, e ao futuro. Acho que o segundo ponto que a gente pode destacar é a crença na existência de espíritos e de entidades, né, orixás urbanos, santos católicos, espíritos bantos, espíritos dos mortos, dos índios, dos africanos, das crianças, por aí vai, né, então a gente tem uma hierarquia de espíritos, uma vez que eles evoluem, aos espíritos ditos de luz, né, que auxiliam as pessoas, as linhas na Umbanda. Pode passar, Alexa, para o próximo. Ali a gente tem, né, as linhas voltadas para os orixás, que geralmente estão associadas aos santos católicos, né? Depois, no próximo slide, Alex, a gente tem as linhas divididas em falanges ou legiões, sendo que essas também possuem seus líderes, né, que podem ser santos, orixás, espíritos de índios, escravos africanos, né, e aí tem uma variedade, né, os pretos velhos, baianos, olhando pela figura aqui, boiadeiros, próprios Exus e pombagiras também, embora tenha muita variação de um lugar para o outro, né? E a crença, um terceiro ponto, na possibilidade de contato entre os espíritos e as pessoas, os médiuns, no caso, né? Então, esses espíritos, eles podem atuar para a saúde, para a felicidade, conselhos, né? E aqueles que atuariam, talvez, para a vingança, seriam entendidos como inferiores dentro de uma escala evolutiva, né? E, por fim, eu destaco a crença no desenvolvimento espiritual, na reencarnação, né? Então, os espíritos, eles que alcançam a perfeição, eles não encarnam mais, como santos católicos, orixá, preto velho, caboclo, por exemplo. E aí, se vocês me permitirem, eu quero falar um pouquinho agora sobre as entidades da Umbanda, né? Então, vamos lá para as entidades no próximo slide, Alexia. Eu tentei não trazer muitas figuras, né, mas só para a gente visualizar um pouquinho da ideia. São vários grupos, eu vou destacar alguns, falar em linhas gerais sobre alguns deles, né? Mas a gente tem os caboclos, né? Que são bem importantes dentro da Umbanda. Na Umbanda a gente tem ponto riscado e ponto cantado. Os pontos cantados são bem importantes porque eles trazem, né, um pouco da história de cada entidade, eles são importantes, né, para que o culto aconteça também, né. Então, estou lembrando aqui de um que eu gosto muito do caboclo, que fala: Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei da mata, a sua badoque atirai paranga, a sua flecha mata. Lê, 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 lê,
E aí repete, né, e finaliza com caboclo 7 flechas no conga. Então a gente percebe que nos pontos a gente já vai encontrando referências a quem é aquela entidade, né, o badoque, a paranga, que são o arco e a flecha, que são instrumentos que fazem parte da indumentária do caboclo, né, e como que vão existir, né, dentro das falanges algumas variedades, né, então a gente vai encontrar, né, caboclo 7 alvoradas, caboclo flecha certeira, caboclo 7 encruzilhadas, caboclo 7 flechas, caboclo 7 pedreiras, 7 montanhas, caboclo arranca-toco, caboclo pena branca, né, esses são alguns, e tem muito mais, né, nomes de caboclos da Umbanda que trabalham em falanges espirituais, incorporando em médiuns no terreiro, né? Então, essas entidades, assim, que se apresentam nos terreiros de Umbanda, né, eles são considerados espíritos de índios que já morreram, que viraram guias de luz e que voltam à Terra para prestar caridade ao próximo, né? Eles estão associados à linha da mata, né? Se apresentam altaneiros, né? Dando grito de guerra. Não vou tentar imitar aqui porque seria desastroso, né? Mas gesticulando como se lançassem as suas flechas, né? Normalmente eles trazem conselhos para melhorar o ânimo das pessoas mais necessitadas, né? E a imagem deles condiz muito com aquele indígena, como eu já falei, romantizado, belo, puro, nobre, né? Mas são espíritos sérios, contidos. Normalmente, eles são tratados com muito respeito por parte dos consulentes e até com algum temor, né? Pela força que eles possuem. E poder também. Então, geralmente, eles se utilizam do charuto, né? O charuto é importante para a descarga espiritual do médium, né? Também do consulente. Então, alguns assoviam, bradam no ato da incorporação, e eles costumam ser bastante sérios, como eu já falei, nos seus conselhos, né? Então, são considerados grandes trabalhadores do terreiro, né? Associados à terra, à caça, à mata, são essas figuras que evocam o Brasil colonial, né? São entidades muito fortes dentro da Umbanda, não é por acaso que o mito fundador da Umbanda já alude a um caboclo, né? A festa do caboclo geralmente acontece em julho, né? No dia 2. Então, geralmente são festas fartas, variadas, né? Você tem, assim, festas sempre feitas com muita generosidade, muito amor. Nas oferendas para caboclo é muito comum assim, o uso de frutas, raízes, verduras, legumes, o milho cozido, assado, né, a mandioca cozida, a polpa de coco seco cortado em lasca também, né? E nas oferendas se deposita flores, fruta, mel, charuto, né, algumas bebidas ao pé das imagens, né, e nas últimas décadas a gente encontra comum também, né, bilhetes com agradecimentos, pedido e tudo mais. Pode passar para o próximo, Alexia, que são os pretos velhos, né, que a gente também já falou um pouquinho. Eles são entidades, figuras bastante carismáticas, né, associadas nacionalmente como espíritos de ex-escravos africanos, principalmente após o período abolicionista. Os pretos velhos são marcados pela ideia de tolerância, simplicidade, caridade, né? Então, eles são uma linha de trabalho de entidades da Umbanda, são espíritos que já trazem esse arquétipo dos velhos africanos que viveram na senzala, né? Que gostam de contar as histórias do tempo de cativeiro, né? Eles geralmente são lidos como uma divindades purificadas, são sábios, ternos, pacientes, dão amor, fé, esperança, né? Para os filhos e para os consulentes também. E ele está muito ligado à ideia da ancestralidade africana, né? Então, acho até que talvez os pretos velhos sejam as entidades mais conhecidas nacionalmente, né? Mesmo quem só ouviu falar das religiões afro-brasileiras já deve ter ouvido alguma referência ao preto velho, né? Muito marcado pelo instrumento que ele utiliza, que é o cachimbo, né? Então, são entidades que
na maioria das vezes, tiveram uma idade avançada, viveram pela sua sabedoria, né? Demonstraram fé para suportar as amarguras da vida. Então, eles são espíritos guias assim que trazem muita sabedoria e que sempre tem muitos conselhos para dar, né? Eles trabalham sobre a vibração de Omulu, né? Fazem os benzimentos, geralmente com ramo de arruda, né? Às vezes rezando terço, aspergindo água, né? As baforadas de fumo também, segundo a Umbanda, são muito importantes para a limpeza, a harmonização, né? Dos médios, dos consulentes. E no Brasil, a data, né, das homenagens aos pretos velhos estão ligados à data da abolição, que é o 13 de maio, né, que foi assinada a Lei Áurea. Então, geralmente o momento em que acontece a festa, né, e aí você tem vários pontos cantados que retomam um pouco dessa história. Então, alguns nomes, assim, de pretos velhos comuns, né? O pai João, o pai Joaquim de Angola, pai José de Angola, pai Francisco, vovó Maria Conga, né? Vovó Catarina, pai Jacó, pai Benedito, e por aí vai, né? Maria Conga, vovó Joana, mãe Cambina, e por aí vai. E a gente percebe, né, essas referências à África nos nomes, né? Em boa parte porque eles estão associados à região de onde teriam vindo para serem escravizados no Brasil, né? Então, pai Francisco do Congo, se referindo aos pretos velhos ativos na linha de Yansan, pai Francisco de Aruanda, referindo-se aos pretos velhos da linha de Oxalá, e assim por diante, né? Pode ir para o próximo, Alexia. O próximo são os boiadeiros, que é também uma linha de trabalho de entidades que trabalham em terreiros de Umbanda, né? Enquanto a gente tem os malandros, os baianos, que são conhecidos pela alegria, o boiadeiro geralmente ele está associado a uma certa sisudez, né? Então, normalmente são entidades vinculadas a homens que trabalharam sobretudo no campo. Isso varia muito, gente. Tudo isso que eu estou falando varia muito de região para região do Brasil, assim, né? Tem lugares que talvez nem tenha, né? Mas pessoas que trabalharam na condição de gados, como peões, laçadores, vaqueiros, né? Tocador de gado no século XVIII e XIX. E então eles estão muito associados a essa ideia do homem do campo, né? E eles trabalham muito assim, recolhendo, fazendo limpezas energéticas nos terreiros, né? Vem em auxílio dos consulentes, podendo atuar tanto em giras ditas de direita quanto de esquerda, né? Bastante ligados ao Oxóssi também, Ogum, Yansan, e alguns nomes que a gente pode citar, né? O Zé da Figueira, Chico da Porteira, Zé do Laço, Zé Mineiro, Laço Nervoso, Zé do Trilho, né? São alguns dos nomes que a gente encontra dentro das falanges. Geralmente, assim, a gente tem nas festas de boiadeiro alguns pratos, aí varia de novo muito de região para região, como caldo de mocotó. Aqui é muito comum arroz carreteiro, né? Ou arroz com lentilha, costela de boi, carne seca desfiada, o próprio feijão tropeiro, né? Então são algumas dessas características. As festas anuais, elas geralmente ocorrem em junho, né, nos dias 24, 29, que são os dias de São João e de São Pedro, né, que são hibridizados na Umbanda com Xangô, né, que é a linha ao qual esses boiadeiros são ligados, né. Então, essas são algumas características. E aí a gente tem o próximo. Olha lá, o marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar, né? Que também é um ponto que foi adaptada, né? Os marinheiros, eles representam os homens do mar, né? É uma entidade responsável, assim, muito importante para descarrego, consulta, passe, no desenvolvimento dos médiuns, em outros trabalhos também, né?
As entidades geralmente estão associadas aos marujos, né, que em vida empreendiam vastas viagens pelos mares, enfrentando toda sorte de infortúnios, né, trabalhando na linha das águas, com Iemanjá, né, a rainha dos mares. E aí, entre as falanges do marinheiro, a gente tem nuvem azul, água maré, Maré Mansa, Sete Ondas, Sete Mares, Janaína da Praia, Zé do Leme, Sete Raios, né? Ah, uma coisa importante são as vestimentas também. Quando acontece a incorporação durante o culto, sempre tem alguém, né, auxiliando, que vai trazer os trajes, os acessórios típicos de cada indumentária. Então, o marinheiro geralmente vai vestir branco, azul, aquele capzinho, boné, né, eu não sabia o nome certo, aquele lenço no pescoço, a calça dobrada na perna, né, o preto velho vai ter a roupa branca, o cachimbo, o boiadeiro vai vestir o chapéu de couro, o gibão, né, o casaco de couro também, caboclo vai receber o cocar, o arco, a flecha e por aí vai. Ou não, ou pode ser que nada disso aconteça também, estejam todos vestidos de uma roupinha branca, apenas isso. Então a gente tem assim, muita variação, tá, gente? E a festa do marinheiro geralmente é em dezembro, no dia 13 de dezembro, né? Pode ir para o próximo. Essa também é muito conhecida, né? Que são as crianças, ou a ibejada, né? Que são os espíritos que incorporam em médiuns da Umbanda e de outras religiões afro-brasileiras, que vão trazer os nomes infantis, né? Não é Enhos de Valentina, não, é Joãozinho, Mariazinha. Eles caracterizam, né, uma criança na forma de falar, nos gestos, na inocência das brincadeiras, né? Transmitem muita alegria na maioria das vezes, são representados principalmente pelas imagens de Cosme e Damião, né? A festa geralmente é no dia 27 de setembro e acaba sendo muito conhecida porque muitos terreiros, é uma festa muito bonita, os terreiros distribuem doces, fazem uma mesa farta para as crianças que incorporam nos médios, né? E aí tem vários enfeites em azul clarinho, rosa clarinho, né? Os pontos de atuação das entidades são diversos também, cachoeira, praia, mata, né? Então, você sempre tem as oferendas feitas em jardins, são sempre doce, refrigerante, açúcar, tem muito açúcar, né? E quando eles incorporam no terreiro é uma alegria só, né? Porque eles são brincalhões, travessos, às vezes meio chorão também, né? Fazem birra. Quando eles querem uma coisa, eles conseguem. Então, são entidades de grande atuação, grande força espiritual, né? Ela tem assim um grande poder, tem grandes poderes de cura, né? São figuras muito importantes dentro dos terreiros. No próximo slide a gente tem uma outra um outro exemplo, que são os baianos, né, que também são uma linha de trabalho de Umbanda, pertencente à linha das almas, a mesma dos pretos velhos, né, muito frequente as giras em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, parece que ela corresponde também à linha dos malandros, né? Cujo maior representante é o Zé Pilintra, seu Zé. E os baianos, eles são entidades que trabalham na Umbanda, em giras próprias, às vezes junto com falanges de boiadeiro também, né? Não é incomum o trabalho deles na esquerda, junto dos Exus e das pombagiras. E são entidades bastante alegres, que movimentam o terreiro, ajudam em questões familiares, né? Alguns nomes conhecidos é o Mané Baiano, Zé da Estrada, Zé Coco, Chico Baiano, João Baiano, Severino, Maria Bonita, o que mais? Maria Baiana, Rosa Baiana, Maria Quitéria, né? A festa dos baianos geralmente é em agosto, no dia 15. E as oferendas mais comuns são a base de coco, muito boas por sinal, né? Uma cocada, um aipim com melaço. Eu tô correndo agora para conseguir mostrar todos para vocês, né? O próximo são os ciganos, né, que também são uma linha de trabalho das entidades, né, em terreiro. São entidades que inicialmente eles foram confundidos com as linhas de Exu, né, é até meio dúbio, assim, né,
um pouco dessa situação da linha dos ciganos, porque em alguns casos elas se apresentavam como cigana das almas, cigana do cruzeiro, né, que são nomes semelhantes aos usados por Exus e pombagiras, então tinha um pouco dessa confusão. É relativamente recente, né, que os ciganos passaram a ser reconhecidos como uma linha de trabalho própria, digamos assim, né. Então, acho que atualmente esse culto está um pouco mais difundido, né? Chegam a ter dias específicos para o culto e tudo mais, né? Embora nem sempre, né? Eles não possuem assentamento ou ferramenta para centralização de força espiritual, mas eles recebem o culto, geralmente oferenda, né? A taça de vinho, de água, algum doce fino, né? Trabalham com as energias do Oriente, cristal, incenso, pedra energética, cores, né, ervas também, se utilizam muito disso. É muito ligado ao culto à natureza, né, astros ancestrais. Eles atuam muito no progresso financeiro, resolver causas amorosas, né. Eles têm um sotaque meio portunhol quando aparecem no terreiro. Alguns falam romanês, né, não tão comum. E as incorporações, eles acontecem em linha própria, mas nada impede que eles auxiliem em outras também, né? São exímios apreciadores de prata, tecidos, vinho, licor, né? E o Dia Internacional dos Ciganos é 8 de maio, né? Acho que ele é comemorado na Europa desde a década de 70, mas no Brasil, o povo cigano ele é saudado no dia 24 de maio, que é o dia de Santa Sara Kali, né? Que é tida como a padroeira dos ciganos. Pode passar para o próximo, que são os malandros, né? Ser fiado pelo seu Zé Pilintra, né? Lorival falou bastante no primeiro evento. Eles costumam ser confundidos com os Exus, né, associados ao imaginário umbandista, um pouco, às vezes, né, de forma um tanto deturpada com os gigolôs, amantes da noite, das mulheres, do vício, do jogo, do samba, né, das brigas. Então, eles acabaram tendo uma imagem associada à ideia de vagabundagem e de esperteza. No Rio também é muito famoso, né? Embora as raízes estejam mais associadas ao estado do Pernambuco. Então, a gente tem aquela característica mais conhecida, né, onde todos se vestem de branco, com chapéu igual, né, de cor. Tem alguns que vestem preto, mas é geralmente aquele terninho com sapatinha, cartola, né? Seu próprio Zé Pilintra é originário do culto ao catimbó, né? Em alguns lugares eles são cultuados como baianos, em outros eles possuem gira própria. É interessante, né? Porque, se eu não me engano, o Roberto da Mata, ele ia dizer que a caracterização dos malandros está muito ligada à ideia de aversão pelo trabalho e à individualização da figura e dos seus costumes, né? Mas é inegável que no nosso meio social a valorização, a desenvoltura para resolver problema quase sempre, né, levar vantagem, inclusive em situações adversas, faz com que ele se destaque seriamente, né? Então, de um ponto de vista, essa malandragem é vista como algo pejorativo, mas do ponto de vista de quem tem o malandro, né, como uma possibilidade para lidar com uma situação adversa, é muito bem-vinda. Então, ele é conhecido também como advogado dos pobres, né, que é quem está ali para lidar com aqueles que foram deixados para fora do sistema, né. E aí, o próximo, falando brevemente, a gente tem o povo do Oriente também, que ajuda a gente a entender um pouco desse processo de imigração e como que a Umbanda, né, ela vai incorporando essa variedade híbrida da cultura brasileira. E o povo do Oriente representa os espíritos que tiveram vida humana em regiões orientais do planeta, né, e possuem, né, todo um senso espiritual, moral, muito ligado à cura, à ciência. Eles se manifestam nos médiuns, ajudando no tratamento médico, espiritual, né?
A linha do Oriente, ela é dividida em algumas falanges, né, compostas por entidades de origem oriental, né, e aí você tem a falange dos hindus, dos árabes, japoneses, chineses, mongóis, egípcios, né, e por aí vai. E é composta por povos que tiveram por espíritos, aliás, né, que tiveram encarnação nesses povos e que praticam, né, ensinando essa ciência que eles conhecem, a caridade pregada na Umbanda, né? Ela pode vir representada, né, muito interessante assim, porque ela vem tentando englobar, né, aqueles povos que não fazem parte dos povos originários, né, ameríndios, europeus, africanos. Então ela abarca toda essa variedade da imigração que é tão importante. E aí, nos encaminhando para o final, a gente tem, pode passar, Alexia, a linha, né, a referência à entidade de Exu, que vocês já sabem que é uma entidade muito conturbada. Falei bastante sobre ela no nosso evento sobre candomblé, no caso sobre o orixá, né, aqui estou falando sobre a entidade, que são coisas diferentes, e que por muito tempo foram entendidas como entidades marginais, que representam o outro lado, o lado caótico, esquecido, né? Fora da Umbanda, às vezes os Exus são vistos de uma forma pejorativa, né? Mas dentro da religião, a entidade é aquela que cobra o que tem que ser cobrado, né? Então, são entidades mais próximas do ser humano, que já sofreram dos males que as pessoas sofrem, que retornam para ajudar, né? Então, o Exu da Umbanda, ele é um tipo de espírito que pode estar em diversos níveis de luz e que auxiliam nos trabalhos espirituais, incorporando ou não nos médiuns, né, enquanto eles trabalham na lei da Umbanda. E é claro, a influência católica da colonização no processo político-social do Brasil fez com que ele fosse associado ao diabo, mesmo nos processos dos primórdios da Umbanda, né? Até os dias de hoje, né, há pontos na Umbanda que remetem a esse hibridismo. No entanto, gente, é preciso ter em mente que a Umbanda não é uma religião maniqueísta, ou essencialmente maniqueísta, né? Então, ainda que Exu atue no polo negativo, ele é considerado um ser benigno, né? Então, quando os Exus masculinos incorporam, eles se caracterizam com capas, cartolas, bengalas, né? Mas também não é obrigatório que essas vestimentas sejam utilizadas. Cada terreiro trabalha de forma autônoma, né? Então, a identificação histórica de Exu com o diabo cristão acaba se estabelecendo por conta de algumas características funcionais, né? Não, aliás, não por conta de algumas características funcionais, mas devido a aspectos da sua aparência, né? Então, o Exu da religião Urubá é uma divindade do fogo, a qual eram atribuídos em alguns casos chifres, o falo, né, o membro viril, a sexualidade, o que fez com que a sua figura fosse relacionada à de um demônio. Para algumas tradições umbandistas, um Exu estaria em patamar inferior, né? Mas para outros seriam entidades espirituais com a mesma evolução das demais entidades, como caboclos, pretos velhos, né? Que apenas se posicionam em uma linha de trabalho diferente, né? E aí a gente tem várias, né? O Exu Tiriri atuando de forma direta com Ogum, Exu Tranca-Rua atuando com Oxóssi, Exu Marabô atuando com Xangô, e por assim vai, né? Então a gente vai percebendo uma série de divisões e subdivisões. E aí a gente tem o próximo, que são as pombagiras, que são consideradas, né, a Exu mulher, e que historicamente foram muito associadas aos espíritos de prostitutas, cafetinas, mulheres sem família, sem honra, né? Então, a imagem da pombagira corresponde ao inverso daquela mulher associada ao lar e ao controle social, né? Mas é muito interessante a gente pensar essa figura histórica da pombagira, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, né?
porque ela é aquela mulher destemida, que começa a trabalhar, que precisa trabalhar fora, que se vira, que não necessariamente depende do marido. E aí a gente tem as histórias, né, que são as mais diferenciadas, né? Desde aquela que abandonou o marido e os filhos e foi viver no cabaré, ou daquela que abriu mão da herança e foi viver de farrapos, né? Mas são quase sempre mulheres que não aceitam a ordem estabelecida, né? Que questionam isso. Imaginam, né? Se ainda hoje é difícil aceitar, né, mulheres autônomas que questionam a ordem estabelecida, imagina no processo de instauração da República, né, década de 30 no Brasil, elas vão ser vistas como perigosíssimas, e são mesmo, tem que ter medo. Eu brinco muito sobre isso porque elas são mulheres que gostam de beber, gostam de dançar, gostam de usar esmalte vermelho, batom vermelho, gostam de sexo, né? E aí eu costumo brincar com as alunas que assusta, né? O pessoal fica assustado quando percebem mulheres exercendo essa autonomia. E aí a gente tem, né, Pombagira Sete Saias, Maria Padilha, Maria Mulambo, Cigana dos Sete Cruzeiros, Maria Quitéria, Dama da Noite, por aí vai, né, formando esse amplo grupo do povo da rua. E nas crenças afro-brasileiras também, né, as pombagiras, elas são muito conhecidas porque elas podem propiciar uma união amorosa, sexual, né, trabalhando contra os inimigos, dos devotos, né, ela disse que ela considera seus amigos aquelas que procuram em necessidade, lhe agradam, né, que fazem oferendas com presentes a serem usados no terreiro quando incorporada, né, então tecidos para suas roupas na cor vermelho, preto, perfume, joia, bijuteria, champanhe, né, bebida, cigarro, piteira, rosa vermelha e uma série de outras coisas, né. Gente, muito brevemente, para eu poder dialogar um pouquinho com vocês, verem quais são as perguntas, né? Mas eu tentei fazer de forma muito sintética esse olhar, esse passar por esse aspecto histórico do Brasil, que permite que a Umbanda se organize, né, como que ela está ligada a todo esse hibridismo cultural, religioso, e dentre os vários pontos que eu poderia destacar, eu foquei um pouquinho em falar sobre as entidades da Umbanda. Existem muitos outros aspectos, né, mas a gente vai desenrolando eles, né, ou não, porque são muitos mesmos, no decorrer da semana, na fala dos nossos convidados. Muito obrigada pela atenção de vocês. Léo, Gabriel, estou por aqui.